Bom, boa. Começou a gravar então. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luiz Guilherme. Nós daremos início à nossa aula de geografia, a nossa 12ª aula, e hoje falaremos sobre geopolítica. Estamos eu, Luiz Guilherme e Laura aqui para tirar qualquer dúvida e vamos lá então a início a aula. Bom, a gente vai falar de geopolítica, né, pessoal? E aí a gente vai pensar, nossa, meu Deus, geopolítica. E vai ter um. E se nós formos levarmos ao pé da letra, geopolítica. Então vai ser a política global. E essa política, geralmente, ela é baseada em conflitos, porque a gente vai ter diferentes tipos de sociedades, de organizações, de culturas, de etnias, de religiões, não é mesmo, pessoal? Então, essa macroevolução da nossa espécie, para nós chegarmos ao nível que nós chegamos hoje de da nossa questão evolutiva, como Homo sapiens, a gente teve uma série de conflitos. Nós tivemos conflitos entre nós mesmos, não é? Entre os Homo sapiens, entre si mesmo, por luta de território, por outras disputas, assim como nós tivemos com outras espécies de animais, uma vez que, como nós não ocupávamos a posição maior na cadeia de, né? Porque na teoria o homem consegue matar qualquer coisa, né? Nós ocupávamos uma posição um tanto quanto inferior. Então a gente tinha essa disputa com os outros animais. Se a gente for lembrar lá, há 7 milhões de anos atrás, quando a gente tem a evolução lá dos primatas, né, pessoal? E esses conflitos, pessoal, eles vão ocorrer tanto internamente dentro de um território, dentro de uma comunidade, dentro de uma população, como externos, né? E a gente vai ver exemplos de conflitos internos e externos que podem ocorrer. E geralmente esses conflitos eles estão sempre vinculados à necessidade, pessoal, de obter recursos minerais para você conseguir sobreviver, uma vez que o homem ele precisa desses recursos. Se você for analisar o principal povoamento ao longo de toda a história, dos principais continentes, as principais populações, desde os maias até os egípcios, até os sumérios, você vai ter uma necessidade de recursos, por exemplo, hídricos para você abastecer a população, para você plantar, e isso vai gerar esses conflitos, né? E, pessoal, é interessante que esses conflitos, de certa forma, eles geram mudanças e transformações, mudanças políticas, mudanças estruturais, e essas transformações vão ter reflexos durante centenas e às vezes até milhares de anos, né, que nós veremos aí. Bom, a gente tem aí um exemplo, não é, de uma ferramenta composta por um artefato lítico, né, no qual uma população ela fazia e utilizava esses instrumentos, seja para caçar, seja para lutar com outros grupos, não é mesmo? A gente tem a utilização desses instrumentos aí, depois com uma alavanca, não é mesmo? Para você poder seja caçar, seja para poder transformar o solo, né, arar o solo, e você vai ter esse avanço. Esse avanço combina dessa forma. A gente começa com pequenas pedras lascadas, aí você você coloca, você tem um refino nesse instrumento, e no final você já está fundindo o cobre e colocando uma ponteira, né? Que vai ter uma utilização muito grande, desde machado, para você passa a transformar o ambiente a partir dessas transformações que você conseguiu. Bom, pessoal, aqui é uma cena de 2001, Odisseia no Espaço, é um filme do Stanley Kubrick, tem uma trilha sonora muito boa, e ela mostra essa cena, esse alvorecer, né? Você pega e mostra um indivíduo primitivo quando ele descobre que ele tem a capacidade de utilizar um material ali da natureza a seu favor. E aí, no caso, esse primata aqui, ele consegue abater um indivíduo aqui que estava na luta por território, por comida, e dessa forma existe uma evolução. Por quê? Ele vai conseguir a sobrevivência daquele nicho, daquela população que estava com ele. Porque ele vai ter acesso à comida, vai ter acesso à água e vai manter a espécie dele. Então, quer que eu fale, Ziggy? Pode ser. Tá bom, gente. Então,
Agora entrando um pouco mais no que são os conflitos geopolíticos da atualidade. É o seguinte, a gente vai ter sempre que os conflitos geopolíticos, eles são um choque de interesses de diferentes países. E daí tem uma frase legal para elucidar um pouco esse pensamento, que é que a guerra é a continuação da política, só que por outros meios. Então, quando você não consegue atingir os seus interesses por meios políticos, diplomáticos, institucionais, você passa para os meios militares. E daí você faz uma empreitada militar para tentar conseguir os seus interesses em uma certa região. E, enfim, e é por isso que os conflitos eles continuam ocorrendo assim atualmente nos dias de hoje. Tipo, é algo natural da natureza dos estados no sistema que a gente vive. E daí a gente colocou aqui tipo as principais motivações dos conflitos geopolíticos. Geralmente, ele pode ocorrer por disputas territoriais, disputas étnicos ou religiosas, que não é a mesma coisa. Você pode ter grupos que têm a mesma religião, mas não têm a mesma etnia, ou você pode ter uma etnia que engloba uma religião também. Isso vai ficar mais claro mais para frente, nos próximos slides. Você pode ter disputa por recursos naturais, que é uma coisa que também se torna cada vez mais comum nos dias de hoje, com a falta de recursos naturais para energia e esse tipo de coisa. E você tem movimentos separatistas, que também é uma coisa que gera bastante problema, que é quando uma certa porção de um território dentro de um estado, que tem uma certa população com características culturais próprias, etnias próprias, às vezes até línguas e religiões próprias, elas decidem criar um movimento para se separar do estado que elas estão e criar um estado novo só delas. Isso causa treta justamente porque muitas vezes o estado ele não tem essa disponibilidade de ceder uma parte do seu território, ele não quer ceder uma parte do seu território. Então causa um conflito. E esses conflitos, né, essas diversas questões que podem causar instabilidades e conflitos, elas podem ser tanto guerras civis quanto conflitos interestatais. Interestatais já está pressuposto que são entre dois estados ou mais, e guerras civis são guerras que acontecem dentro de um único território. Mas por que então que elas são conflitos geopolíticos se elas são guerras internas? Porque muitas guerras civis, elas têm o potencial de extrapolar as fronteiras, de causar instabilidade regional em alguma parte do globo em que esse país se encontra, e muitas vezes ela acarreta envolvimento externo. Quando algum país apoia alguma força dentro dessa guerra civil, e ela tem o potencial de se tornar um conflito maior. Por isso que a gente considera que as guerras civis também são conflitos geopolíticos, porque elas podem afetar a segurança daquela região e a estabilidade política daquela região. Nesse mapinha aqui do lado, tipo, ele mostra quais são os conflitos em andamento hoje em dia na Terra. E daí reparem que a gente tem, tipo, México, Colômbia, alguns países da África, aí, Somália, Nigéria. A gente tem no Oriente Médio e também ali no Sudeste Asiático. Essas áreas que a gente tem conflitos geopolíticos em andamento atualmente são áreas do sul global, áreas periféricas, e isso tipo, não é por acaso. Assim, você não vê conflitos geopolíticos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou ali naquela parte da Ásia, ali, que já, na Ásia Meridional, que já está um pouco mais estável. Você não vê conflitos geopolíticos nessas áreas. Por quê? Porque muitos conflitos geopolíticos que a gente tem atualmente, eles são heranças de séculos e séculos, décadas e décadas de exploração imperial, exploração imperialista das grandes potências sobre esses países. Então, por exemplo, na África, esses países são ex-colônias que sofreram séculos de explorações e que hoje em dia lidam com problemas para ter um Estado estável, para ter instituições estáveis e para garantir que seja um Estado que dê segurança para a sua própria população. Então, são países que passam por guerras civis justamente porque o imperialismo trouxe essa dificuldade de, hoje em dia, eles se manterem estáveis. Na África, a gente tem muito aquele negócio que a gente chama de Estado falido, que é quando o Estado ele não consegue garantir segurança para a sua própria população, não tem instituições que funcionam, e isso é, sim, uma herança do imperialismo, de séculos de imperialismo e séculos de exploração que foi dada para essa área. Que mais? Peraí.
Bom, deixa eu só complementar também, pessoal, que essa questão dessas motivações, geralmente elas podem se sobrepor umas às outras, né? Geralmente você não tem só um conflito territorial, você tem diferença étnica e religiosa com disputa territorial, e ainda às vezes envolvendo recursos naturais. Então, pessoal, às vezes um conflito, ele tem a bagagem da, da da origem dele é muito grande, porque envolve gerações e gerações passadas que muitas vezes está desconexo da realidade, entendeu? Acho que é isso. Mais alguma coisa? Não, pode passar. Bom, pessoal, aqui a gente tem alguns dos principais conflitos, né? A gente deu prioridade àqueles que estão mais em voga no momento. Vamos pensar que a gente tem quase, acho que até mais que 200 países e se autoproclamam estados, né? Então, a quantidade de conflito é gigantesca. A gente pegou esses principais que aparentemente têm a possibilidade mais de cair no vestibular, tanto no Enem quanto na FUVEST, e alguns que são que estão nos livros de história e de geografia e que são de extrema importância, né? Vamos lá, a gente tem a questão da Síria, que também será abordada mais para frente, a questão de Israel e da Palestina, a guerra do Iêmen, a guerra do Mianmar, o movimento separatista que tem na Catalunha e no País Basco, o movimento separatista da Irlanda do Norte com o ETA, no ETA não, o ETA é na Catalunha, enquanto na Irlanda do Norte é o IRA. A gente tem a questão da Crimeia e também a questão da Caxemira. Vamos lá, pessoal. Alguns desses conflitos que a gente não vai abordar tão bem. A questão da Crimeia ali com a Rússia. A gente tem a população da Crimeia, não é mesmo? Falando em sua maioria russo. Nós temos também uma questão que quando a União Soviética ela caiu em 91, a Crimeia ela ficou sobre a influência da República da Ucrânia e não da Rússia. E aí a gente teve um plebiscito por parte da população da Crimeia que votou pela anexação do território pela Rússia. Mas, pessoal, a Rússia anexou a Crimeia não só pela questão da população ser eslava ali, mas fez também por uma questão política, principalmente geopolítica. Vamos pensar ali na Crimeia sendo uma porta de entrada ali do Mar Negro, sem falar que existe uma base muito importante na Crimeia, né, pessoal? Uma base russa que faz frente a uma série de os navios e toda a frota que existe lá é muito grande, né, pessoal? E faz uma oposição à OTAN. Na questão da Caxemira, a gente tem esse conflito que envolve esse território que fica dividido ali entre a Índia, o Paquistão e a China. E aí eles vão ter disputas e narrativas falando que o território é de um, é de outro. E esses conflitos, pessoal, eles podem gerar catástrofes. Vamos pensar que a Índia tem poderio nuclear e vive ameaçando o Paquistão. Então é extremamente difícil. Por exemplo, na Catalunha, na Espanha, nós temos. A Espanha é um estado que foi formado pela união de vários reinos, só que alguns reinos aí têm uma linguagem e costumes próprios, e eles não aceitam ser chamados de espanhóis, eles querem ter o próprio estado, ok? Aí, gente, essa parte era tipo mais mesmo para vocês terem exemplos assim de alguns conflitos e tipo de que tipo que eles são. Os dois últimos, a questão Crimeia e a questão Caxemira, são questões territoriais, movimentos separatistas aqui, e os quatro primeiros, de forma genérica, eles são conflitos étnico-religiosos também e territoriais também. Então, tipo, só para vocês terem um pouco uma ideia assim de alguns dos conflitos que acontecem hoje em dia. E daí, para a gente dar continuidade aqui no raciocínio, uma coisa que é legal vocês notarem é que as datas aqui dos conflitos, elas são muito recentes. Tipo, os quatro primeiros aqui, todos continuam nos dias de hoje. E a questão da guerra da Síria e a guerra do Iêmen, por exemplo, começaram tipo, super recentemente. Então, isso vira tema para o nosso próximo slide. Vai lá, Zigui. E daí, a questão é o seguinte, assim, para a gente começar a entender, assim, como é que funciona os conflitos geopolíticos, o sistema internacional, né?
Tipo assim, não seria papel da ONU impedir que as guerras acontecessem, né? E se esse não é o papel da ONU, por que a gente tem guerras que ainda acontecem hoje em dia? Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente tem que traçar alguns marcos, assim, primeiramente. Primeiro de tudo, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, justamente com esse objetivo de evitar que novas guerras gigantescas como aquela acontecessem novamente. E a gente tem dentro da ONU um órgão que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão que lida justamente com esses conflitos geopolíticos e busca uma maneira de tentar garantir a segurança internacional e evitar a eclosão de uma nova grande guerra. Então, o Conselho de Segurança, tipo, ele reúne aqui, ó, 15 membros que ficam sentadinhos, tipo, numa mesa, assim, literalmente como tá na imagem. E a gente tem 5 membros permanentes e 10 membros rotativos, que eles tem uma eleição, e acho que a cada 2 anos troca os membros rotativos, e daí no total fica 15 membros. O CSNU, ele é o único órgão da ONU que pode aprovar resoluções de caráter mandatório, que tem um grau de vinculativo, né, tipo um grau de obrigatoriedade um pouco maior das resoluções deles, que os estados eles se sentem um pouco mais coagidos a cumprir. E é o único órgão da ONU que pode aprovar intervenções militares dentro do território de outro país. Se você é o chefe de um estado e você manda o seu exército invadir um outro país, isso é ilegal dentro da lei internacional, e a única forma de você realizar uma intervenção militar legal é se você tiver a aprovação do CSNU, dentro das leis internacionais. Só que, assim, o que acontece é o seguinte, tipo, por que a gente tem o Conselho de Segurança e por que ele não é eficaz para evitar as guerras, né? Por que a gente tem guerras acontecendo mesmo assim? Alguns motivos primordiais. O primeiro de todo, que diz respeito ao caráter tipo, do estabelecimento da estrutura da ONU, é que a ONU ela não é uma organização supranacional. Ela não é uma organização que está acima dos estados e que manda nos estados. Ela é uma organização internacional, que reúne todos os estados em consenso. Então, por exemplo, ela não pode impor as resoluções dela. Tipo, ela não impõe resoluções obrigatórias. A ONU ela é um espaço de diálogo em que os estados discutem e tentam encontrar saídas diplomáticas para os conflitos, mas as resoluções elas não obrigam os estados a fazer nada. Vai tipo, da consciência de cada um, da consciência de cada chefe de estado, seguir ou não aquelas orientações que foram a resolução das discussões da ONU. Só que, assim, por ele não ter esse caráter obrigatório, não ter essa força vinculativa obrigatória, ele não tem a capacidade de impedir que os conflitos aconteçam, porque o verdadeiro poder de ação se concentra nos estados, e não no Conselho de Segurança e não na ONU. Então, o que acontece é o seguinte, tipo, a capacidade do CSNU é remediar os conflitos, tentar minimizar o impacto humano desses conflitos, né, tentar minimizar o número de mortes, tentar minimizar o número de refugiados e tentar encontrar saídas diplomáticas para os conflitos. Mas agora, impedir os conflitos, né, impedir que os estados entrem em conflito, é uma coisa que vai além do que está proposto pela ONU, é uma coisa que vai além do que ela pode fazer. Justamente porque a ONU não é um órgão que está acima dos estados, né? Quem realmente manda é a vontade dos estados soberanos. E o segundo motivo de por que o CSNU não é capaz de impedir que guerras aconteçam na atualidade é justamente porque esse órgão ele reflete uma estrutura de poder do sistema internacional e ele tem um negócio que chama poder de veto, que os países que criaram a ONU, que foi aqui, ó, a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos, que são esses países que estão em laranjinha aqui na imagem, foram os países que criaram o CSNU e, historicamente, eles têm esse poder de veto, eles têm a cadeira permanente, né, que eles vão estar sempre lá, e o poder de veto, porque eles foram os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Tipo, vocês podem reparar, por exemplo, que a Alemanha não está aí. Ela nem está no Conselho de Segurança, para vocês terem ideia. Então, assim, historicamente, eles estabeleceram que eles têm poder de veto. Então, nenhuma resolução do CSNU vai passar se algum desses países resolver vetar. E é simples assim, tipo, a comissão teve todo o trabalho de ter a resolução, de encontrar uma saída para o conflito,
Mas se for contra o interesse de alguma dessas potências, ela simplesmente veta e a resolução não passa. Então, tipo, o que acontece? Como os conflitos geopolíticos, eles têm um choque de interesse muito grande entre algumas potências, na maioria das vezes, ele fica um pouco inutilizado, porque não vai passar nenhuma resolução que seja contrária aos interesses daquela superpotência, justamente porque ela tem o poder de veto. Um dos maiores exemplos que a gente tem disso, né, do travamento do CSNU e da instrumentalização do poder de veto, é a Guerra da Síria. O CSNU não consegue aprovar nenhuma resolução efetiva para a Guerra da Síria, justamente porque tem envolvimento externo de duas superpotências, né, que é os Estados Unidos e a Rússia, e elas não vão deixar com que passe alguma resolução que seja contrária a seus interesses. Então, o CSNU não consegue fazer nada. Então, é basicamente isso, assim. Aí, no próximo slide, a não ser que o Ziggy queira falar alguma coisa, mas no próximo slide a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão da Guerra da Síria. Não, tá tranquilo. Você já abordou tudo. Vamos para o próximo. Então, vamos lá, né? Falando um pouco mais a fundo, assim, da Guerra Civil na Síria. Ela foi um dos conflitos que a gente resolveu abordar aqui na aula, porque ela é uma questão muito importante e ela é uma questão que teve implicações recentes. Em 2021, a gente teve um momento em que teve um agravamento da situação na Síria em relação a umas fronteiras, e geralmente no vestibular cai um conflito geopolítico que teve implicação, tipo, recente, assim, que teve no noticiário, etc. Então a gente achou que seria legal falar um pouquinho sobre a Guerra da Síria com vocês, e também porque, como eu falei, ela é uma questão que elucida o funcionamento do CSNU e da ONU nos conflitos internacionais. Então vamos lá, tipo, a Guerra da Síria, ela começou como uma insurreição contra o governo do Bashar al-Assad, que é um governo autoritário, que ele não foi eleito democraticamente, tipo, o pai do Bashar al-Assad também estava no poder na Síria, daí passou para o filho dele, e ele é um ditador, e ele... o que acontece? Tipo, essa insurreição, ela se deu no contexto da Primavera Árabe, que foi uma série de revoltas e manifestações pela democracia e por instituições liberais, que aconteceu no Oriente Médio em 2011. E daí, esses manifestantes pró-democracia queriam derrubar o governo do Bashar al-Assad, e o governo reagiu muito violentamente, assim, tipo, teve uma repressão muito violenta contra os manifestantes. E desde então se instalou a guerra civil na Síria, porque esses manifestantes eles viraram grupos armados que lutam contra o governo, tentando derrubar o governo. E esses grupos armados, eles recebem apoio internacional e financiamento e armamento dos Estados Unidos. E o que acontece? Assim que se instalou essa guerra civil, outras forças políticas foram meio que entrando no conflito, gerando uma sobreposição de conflitos numa mesma região. A gente tem o Estado Islâmico, que começou a avançar dentro da região, porque em uma situação de instabilidade política, que estava tendo uma guerra civil, o governo enfraquecido, o Estado Islâmico começou a avançar pelo território para tentar conquistar aquela área, derrubar o governo também e conquistar aquela área para o Estado Islâmico. E, além disso, a gente tem também a questão do separatismo curdo, que são grupos curdos que eles querem se separar, também lutam contra o governo da Síria, porque eles querem se separar da Síria e criar um Estado próprio, que seria o Kurdistão, com outras comunidades curdas que estão, tipo, na Turquia, que a Turquia faz fronteira com a Síria. Então, tem esse envolvimento externo da Turquia também por conta do separatismo curdo. E daí, o que é importante ressaltar? O governo da Rússia é o principal apoiador do governo da Síria. Então, o Bashar al-Assad recebe apoio da Rússia, tipo, sempre recebeu, desde a década de 60 e 70, e recebe até os dias de hoje. E é por isso que o governo não cai, porque a Rússia continua financiando e dando armamento para as forças militares do governo sírio lutar contra esses outros grupos insurgentes. E os grupos democráticos recebem apoio dos Estados Unidos, e daí tem o Estado Islâmico no meio disso tudo e o Kurdistão no meio disso tudo. Então, como o Ziggy falou, é uma questão que acabou envolvendo sobreposição de vários conflitos no mesmo território. E daí a situação da Síria é muito complicada, assim, tipo, a gente tem bombardeio quase todos os dias, a gente tem muitas pessoas morrendo na Síria, eles não recebem toda a ajuda humanitária que eles deveriam receber, justamente porque o CSNU está sendo ineficaz em aprovar ajuda humanitária para entrar no território, e a gente teve um forte deslocamento de refugiados, né?
Inclusive, a questão da Síria, ela ganhou os noticiários lá, tipo, em 2015, 2016, por conta dos refugiados, do grande número de refugiados sírios que estava saindo da Síria e indo para a Europa. Inclusive, eu conheço um refugiado sírio que fugiu da Síria e foi morar, tipo, do lado da casa da minha avó, em São José do Rio Preto, tipo, no interior de São Paulo, assim. Então, você tem pessoas da Síria, tipo, em todo lugar, assim, sabe? Porque realmente foi muitas pessoas que saíram desse território. Aí, Ziggy, se você quiser falar um pouco mais sobre como que está sendo a situação do conflito da Síria, os bombardeios, etc., por favor, enquanto eu descanso a voz. Tudo bem. Bom, pessoal, vamos lá, voltamos aqui, né? Vamos geolocalizar a Síria, ela está aqui, ó, no Oriente Próximo, no Oriente Médio. E aí, pessoal, entra aquela questão, né? Vamos dividir um Estado sem levar em consideração as questões étnicas, religiosas, estruturais, e simplesmente eu vou dividir segundo a minha régua. Foi assim que a Inglaterra e a França fizeram com toda essa parte aí, com Israel, com a Jordânia, com o Egito. E dessa forma, pessoal, a gente teve uma série de conflitos. A Síria está desde a década de 60 em estado de emergência, pessoal, estado crítico. E esses conflitos, eles só vêm aumentando. E como muito bem a Laura falou, a gente tem essa sobreposição. Porque, vamos lá, a gente acredita que tem problema só na Síria? Não tem. Nós temos o Iraque, a gente tem até o Líbano agora, a questão da Turquia com os curdos. Então, pessoal, essa sobreposição, ela não ocorre só na Síria. Ela ocorre também nos vizinhos, o que leva a uma instabilidade geral para a região, ok? E ainda mais a gente tendo esse envolvimento da Rússia e dos Estados Unidos, que fazem e patrocinam uma guerra que não ocorre no seu território, mas que leva a uma série de desastres para toda a região da Síria, uma migração enorme de refugiados, pessoal. Infelizmente, a gente está muito longe de resolver esse problema, porque vocês percebam que a gente tem 4 ou 5 frentes de guerra, as cidades estão todas destruídas, a população está, assim, crítica, estado crítico. Gente, até aqui alguma dúvida? Pessoal, se Não. tiver dúvida, tudo certinho. Então tá bom. Então, agora vamos lá. Um segundo conflito que a gente resolveu que ia ser o mais importante para aprofundar com vocês aqui na aula é a questão Israel-Palestina. Primeiro, assim, alguns motivos. Essa é uma questão muito importante, tipo, é um dos principais conflitos da atualidade. É uma questão que sempre cai na FUVEST, tipo, acho que todo ano, tipo, tem uma questão sobre Israel e Palestina na FUVEST. E também porque, em maio desse ano, teve uma tensão lá na faixa de Gaza, e daí, tipo, conquistou todas as manchetes, todos os noticiários, falando sobre Israel e Palestina. E daí, por conta disso, assim, a gente achou que seria relevante comentar um pouco mais a fundo sobre essa questão com vocês na aula, porque quase certeza que vai cair, tipo, no vestibular, sabe? Porque o vestibular faz isso, né? Tipo, ele pega qual que é o conflito, tipo, que tá no noticiário e coloca na prova. Então, é por isso que a gente vai conversar um pouco agora sobre a questão Israel-Palestina. Tipo assim, fique à vontade. Eu posso falar, então, é só contextualizar um pouco historicamente esse conflito, não é, pessoal? Vamos lá, a gente está falando de Israel e da Palestina. Essa região, pessoal, ela é ocupada há muito tempo pelas civilizações, né? A gente está ali no berço do início das civilizações. Nós temos a população, os judeus, que tem uma religião que tem origem aí nessa região do Oriente Próximo, aí na Palestina. E aí você vai ter, ao longo, assim, de milhares de anos, essa, como fala, diásporas de determinados povos. Por exemplo, houve a diáspora do povo judeu, que foi para Galileia e foi também para a parte de Israel. Então, pessoal, existe essa disputa de narrativa pelo território, entendeu? Mas é importante entender que a criação do Estado de Israel, ela ocorre daquela mesma forma que ocorre a criação do Estado, por exemplo, da Síria, literalmente uma colônia, uma potência estrangeira que coloniza, que não coloniza, mas que define um limite de terra para uma região e a partir disso vai impor
ali um controle total sobre a região. E a gente teve isso, não é mesmo? Tudo começa, por exemplo, com um movimento lá. Vamos pensar, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma série de genocídios contra populações. Minorias religiosas, por exemplo, os judeus, os eslavos, por parte dos alemães. A gente também tem a perseguição a grupos de homossexuais, a gente também tem a perseguição a, por exemplo, como os ciganos. Mas então, essa perseguição ao povo judeu gerou o Holocausto, né? E esse Holocausto, ele gerou uma comoção muito grande entre todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo. Se a gente for lembrar da questão em relação à Igreja Católica e aos judeus, os judeus tiveram um acúmulo de capital muito grande. Vamos lembrar que a Igreja Católica até condenava os juros que os judeus utilizavam, não é? E eles vão ter um patrocínio dessa forma para implementar um Estado de Israel em alguma região. Esse movimento sionista ele pensou em várias regiões. No Brasil, por exemplo, foi pensado na América do Sul, foi pensado nos Estados Unidos, mas aparentemente foi decidido que seria a criação do Estado de Israel ocorreria onde? Na região da Palestina. Então, começou uma série. A Palestina é a Terra Santa, né? Para mais de uma religião, para o islamismo, para o cristianismo e para o judaísmo, né? E aí, pessoal, ocorreu uma série de migração dessa comunidade judia para Israel. E dessa forma, pessoal, a gente vai ter a aprovação da criação de um Estado de Israel. Isso, pessoal, vai deixar a parte do mundo árabe incrédulo. Como é possível a gente ter uma organização mundial que simplesmente vai falar: bom, agora a gente vai criar um novo Estado, e se vocês repararem, olha a quantidade de território que Israel passa a ter um ano depois. Olha o território palestino, olha como eram as ocupações aqui na esquerda, muito mais no litoral aqui, perto dessas regiões aqui da colina de Golã, que fazem fronteira aqui com a Síria. E depois, em 47, olha o tamanho do Estado de Israel. Quando a comunidade árabe percebe essa influência e dessa forma eles se preocupam, não é mesmo? Eles entram em guerra com Israel, só que Israel derrota por ter uma superioridade militar, apoio de potências como Estados Unidos e também ter muito dinheiro. Eles conseguem dominar toda a região árabe, eles vão até lá na região do Egito, pegando até o canal de Suez, e aí, pessoal, vai ocorrer uma série de conflitos ao longo desses anos para disputa de territórios, para disputa de questões vinculadas, por exemplo, à água das colinas de Golã, que são o divisor de águas, vem toda a água de Israel, entendeu, pessoal? É muito complexo. Bom, acho que a Laura pode falar agora um pouquinho também. Mas é isso, assim, né? Tipo, o Ziggy já deu o panorama geral, assim, mas umas coisas que eu acho que é importante falar. Primeiramente, né, como eu disse, no começo desse ano teve uma tensão a mais que aconteceu. E o que aconteceu? Tipo, para explicar melhor por que estava em todas as manchetes lá em maio de 2021. Teve uma tensão muito grande aqui na faixa de Gaza. Que, o Ziggy, passa o mouse aqui, ó, na faixa. Tipo assim, é um dos únicos territórios que ainda são controlados pelos palestinos, tipo, que ainda tem palestino morando, e que é uma das maiores aspirações, assim, do Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele tem essa característica que ele faz uma empreitada colonial nos territórios. Então, ele entra nos territórios palestinos, começa a estabelecer assentamentos que a gente chama de kibbutz, ó. Se você ver essa palavra esquisita aqui, ó, kibbutz, é tipo a palavra em hebraico para assentamento, que é justamente eles criam tipo umas casinhas, umas cidades assim, instalam no lugar e começam a levar judeu para morar lá como se fosse a terra deles, meio que tipo realmente colonizando o território. E daí os israelenses estavam fazendo isso fazia muito tempo nessas áreas da faixa de Gaza. E daí lá em maio de 2021 eles começaram a atacar militarmente os palestinos que estavam morando lá, causando a expulsão, assim, tipo, começaram a bombardear as áreas, bombardear a residência,
E, tipo assim, é muito pesado, porque daí eles matam as pessoas que estão lá, sabe, para expulsar elas de lá. E daí isso acabou indo no noticiário e foi uma escalada do tipo, aumento da violência do conflito. Não que esse seja o conflito, tipo, o conflito sempre ocorreu, só que daí em maio de 2021 aconteceu esse aumento da violência localizado na faixa de Gaza. E por isso que foi parar nos noticiários. Mas aí, como o Ziggy já falou, tipo, esse é um conflito que dura décadas, décadas, tipo, sempre teve violência, sempre teve expulsão dos palestinos. Os palestinos passaram por uma limpeza ética muito forte. Durante esses anos da construção do Estado de Israel, eles foram expulsos do território que eram deles, muitos tiveram que ir embora da Terra Santa e morar em outros lugares, outros territórios árabes no mundo. E isso é uma coisa que vai 100% tipo, contra as leis internacionais, tipo, a expulsão das pessoas, tipo, é uma coisa ilegal. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, a própria expansão do Estado de Israel, depois da Guerra dos 6 Dias, que assim, ele guerreou contra a Palestina e ele expandiu o território, conquistou terras que inicialmente na partilha feita pela ONU eram para ser terras palestinas e que hoje em dia são terras dominadas por Israel. E a ONU não reconhece essa expansão. Então, o Israel já exerce controle militar, político, soberano sobre terras que não são reconhecidas pelo direito internacional. Então, ele meio que é um Estado ilegal, sabe? Porque ele ocupa terras que não deveria estar ocupando, que não são reconhecidas pela ONU. Ele pratica uma série de perseguições políticas e religiosas com os palestinos que ainda moram nessas terras. Muitos deles não têm cidadania israelense, então eles não podem votar, eles não podem usufruir dos serviços públicos, não podem fazer nada. Inclusive, em questão do Covid, assim, o Estado de Israel não vacinou os palestinos que moravam no território israelense, então não forneceu vacina, deixou eles para morrer de Covid lá. Os palestinos, eles vivem em regiões que são guetos, assim, né? São regiões da cidade separadas, que são controladas pelos israelenses e que eles só podem ir lá. Tem certos locais da cidade que os palestinos não podem transitar. Eles têm restrições em relação a casamento e a coisas que eles podem fazer. Tipo, tem certas coisas que palestinos não podem fazer no Estado de Israel. Não pode ter casamento entre palestinos e israelenses. Enfim, é uma série de perseguições e restrições de direitos que os palestinos sofrem e que não deveriam sofrer, porque aquela terra era deles, entendeu? E, Na verdade, era até um apartheid, né? Como ocorreu na África do Sul. E literalmente um genocídio da população da Palestina, né? Muito triste isso. Sim, e é isso, assim, né? Tipo, acho que coisas principais, assim, para falar para vocês sobre essa questão Israel-Palestina, tipo, não é meramente uma disputa territorial, não é meramente uma disputa religiosa, é uma questão muito mais complexa do que isso. É um empreendimento colonial, tipo, eu não gosto nem de chamar de conflito Israel-Palestina, porque não é um conflito, tipo, é uma colonização, sabe? Quando você fala conflito, você meio que assume que tem dois grupos em par de igualdade e que eles estão em conflito, mas não é isso, entendeu? É uma colonização. A Palestina está sendo colonizada por Israel e é uma questão, assim, bem complicada para os organismos internacionais e para as relações internacionais. E é basicamente isso, assim, tipo, nunca foi intenção do Estado de Israel dividir essas terras, né? Eles aceitaram a partilha de 1947 meio que para conseguir constituir o seu Estado e conseguir um território na Terra Santa. Mas o objetivo final do Estado de Israel sempre foi realizar a limpeza étnica dos palestinos, que chama Nakba, assim, ó. Esse é o nome da limpeza étnica. E sempre foi, tipo, a expulsão completa dos palestinos daquela região e o genocídio, assim, o genocídio palestino. E daí, hoje em dia, a gente tem forças de resistência palestina, a gente tem grupos armados que lutam pela libertação do território, mas, infelizmente, o Estado de Israel, ele é um Estado consolidado que recebe apoio de potências internacionais como os Estados Unidos, que financia e que dá armamento militar para Israel, e por isso que continua aí. E daí, é isso. Um poder tecnológico muito grande comparado à Palestina. A gente tem que lembrar que Israel, ela segrega de uma forma, ela murou toda a Palestina e toda a faixa de Gaza. A gente tem a questão também de Jerusalém, que na verdade é um território neutro.
das três religiões, e a gente tem o Estado de Israel a todo momento tentando transferir a capital para tentar manter, como fala, um controle, mostrar que a capital está dentro de Israel e não da Palestina. É muito triste ver que essa superioridade bélica ela ocorre de uma forma assim intensa, enquanto os palestinos eles têm uma dificuldade gigantesca de se organizar. Geralmente tem que lutar muitas vezes com pedras, né? Tanto que os principais conflitos recebem o nome de intifadas, que vem das pedras que eles atiram. Então, pessoal, de um lado é pedra, do outro é canhão. Enquanto um consegue fazer uma bomba para jogar num território que não vai nem acertar ninguém, que é o caso, por exemplo, da faixa de Gaza, que às vezes manda alguns torpedos para Israel para tentar causar alguma baixa, enquanto Israel consegue defender tudo com uma cortina de ferro, que essa imagem é até muito circulou todo o mundo aí, enquanto Israel consegue acertar projéteis assim de longas distâncias que vão trazer assim uma série de vítimas e pessoas, crianças, é terrível. Bom, acho que agora eu vou passar. Bom, pessoal, aqui a gente tem alguns conflitos, conflito étnico, religioso de Mianmar. A gente não vai entrar muito nele, a gente só vai dar uma pincelada. Se vocês depois quiserem pegar e olhar, ler, estudar um pouco sobre ele, vale muito a pena. É só aqui dando uma pinceladinha, mostrando a divisão étnica aqui, religiosa. Olha só, pessoal. Bom, pessoal, a gente também tem os conflitos étnicos, religiosos no Iêmen aqui, né? A gente tem uma minoria étnica que é perseguida pela uma maioria islâmica sunita. Olha aqui, pessoal. Depois vocês também podem dar uma olhada e tentar entender melhor como ocorreu esse conflito e quais são as consequências deles, né, pessoal? E, gente, a gente colocou aqui no material para vocês, porque eu acho que é importante vocês darem uma lidinha depois, tipo, para saber o que aconteceu nesses países. Se a gente falasse aqui na aula, tipo, não ia dar certo, porque primeiro que não ia dar tempo, e segundo que a gente ia encher a cabeça de vocês com um monte de conflito diferente, vocês não iam saber depois nada com nada, né? Então a gente deixou escrito explicadinho para vocês, e eu posso mandar também no grupo do WhatsApp, e para vocês lerem depois, e daí depois qualquer dúvida, toma aí para responder. Porque se a gente for ver a quantidade de conflito que tem, fica impossível a gente definir todos e dar bonitinho para vocês. Então, a gente priorizou aqueles que no momento estão mais em voga, que geram mais atenção. Mas, pessoal, todos os conflitos são de extrema importância. Por quê, pessoal? Porque eles envolvem pessoas, ele envolve tipo genocídios, transporte de refugiados. Pessoal, é muito complicado. Bom, pessoal, aqui algumas imagens mostrando conflitos, né? Mostrando que eles ocorrem ao longo da história, que eu já mostrei desde a pré-história até aqui a Idade Média. Bom, por exemplo, a gente tem aqueles conflitos internos que eram gerados por parte dos colonizadores na África para levar aqui escravizados que perdiam esses conflitos, não é, pessoal, entre as etnias. A gente também tem conflitos, por exemplo, esse na África, em Ruanda. Ruanda era uma região na qual a gente tinha a questão de uma minoria comandar uma maioria, que eram os Tutsis comandando os Hutus, né? Os Tutsis foram escolhidos pelos belgas por apresentar feições um pouco mais finas, mais parecidas com os europeus, a cor da pele mais clara, e levou, assim, a uma morte de milhões de pessoas, de etnias por perseguição. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo no Kuwait, mostrando aí a influência do disputa por recursos naturais. Se vocês podem perceber, isso daqui é um bombeiro indo apagar um poço de petróleo que literalmente foi colocado fogo por parte dos rebeldes, né? Bom, além disso, a gente tem um ataque em 2011 às Torres Gêmeas, né, que a gente tem a colisão aí dos aviões, né, foram ataques coordenados aí,
em mais de um local, na tentativa de acertar o Pentágono nos Estados Unidos, talvez o Capitólio ou a Casa Branca, e um centro empresarial gigantesco, né? Uma representação, talvez, dos Estados Unidos, desse mercado financeiro. Aqui, infelizmente, mais uma vítima, nesse caso uma criança, que pereceu aí proveniente da Síria no Mediterrâneo. A Flora tem uma pergunta. Flora, é isso? Sim, dá para me ouvir? Claro, estou ouvindo perfeitamente. Em questão tipo da ONU, assim, que vocês tinham falado, né, que tudo mais que a organização, e eu já tinha feito um trabalho sobre a Síria e tudo mais, e daí eu sempre tive tipo uma pergunta assim na minha cabeça de que não faz muito sentido, mas para mim assim é muito complicado entender, porque quando ele fala que a ONU é para ajudar os países, né, e tudo mais, a gente vê o conflito da Síria. E daí você vê que tem uns países que não é a ONU que faz as coisas, né? É os países que mandam nela. Então, tipo, é uma coisa muito dependente uma da outra. Tipo, no caso, a ONU é dependente, né, dos outros países que são mais fortes. Então, ela não pode fazer, tipo, obviamente, quase nada, né? Só o que os outros países deixam. Ela não tem um poder de ação muito grande, uma vez que, como a Laura falou, ela fica mais de uma forma. Ela não é tão deliberativa, ela é mais uma questão para você se apoiar, né? Eu acho que a Laura pode explicar até melhor essa questão da ONU para a gente. Mas, continuando, né, a minha Tá. pergunta. Teria, tipo, alguma coisa que fizesse com que a ONU fosse mais forte e não se dependesse muito dos países? Ou, tipo, já que ela é uma organização que tem vários países, ela dependência deles para, tipo, fazer, tipo, como parar algumas guerras e conflitos que estão tendo? Não, então, Flora, tipo, essa é uma questão um pouco complexa também. Porque é o seguinte, tipo, todos os estados são soberanos. Isso significa que eles podem fazer, tipo, o que eles quiserem, assim, e não tem nada que impede que eles façam isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, os estados entraram em um consenso de que eles deveriam ter uma organização para eles se comunicarem e tentarem encontrar uma saída diplomática para as coisas, porque senão ia ter, tipo, guerra mundial atrás de guerra mundial e todo mundo ia morrer. Basicamente isso. E daí o que acontece? Os estados, para entrar em alguma organização internacional, assim, eles abrem mão de um pouquinho da sua soberania para ser meio que, tipo, regido por um regime internacional que vai meio que tentar coordenar os estados e tal. Aí agora essa questão de, tipo, de se tem como fazer a ONU ficar mais forte para conseguir parar os conflitos, é como se a ONU virasse um órgão que governasse todos os outros estados, sabe? E, tipo, isso é uma coisa que a gente não vê muito como algo que pode acontecer, tipo, no sistema internacional. Porque os estados não vão abrir mão da sua soberania completa para ser governado por um órgão supranacional, sabe? Existem discussões, assim, de fazer uma reforma na ONU, por exemplo, de tirar o poder de voto do CSNU para conseguir ser um pouco mais democrático esse negócio, sabe? Mas aí agora, tipo, tornar a ONU mais poderosa, eu acho que daí já é uma coisa que está um pouco além do que os estados podem arcar com, entendeu? Mais ou menos isso, assim, tipo, é real uma discussão muito complexa, tipo, é uma coisa que eu estudo na faculdade, assim. Então, depois, se você quiser conversar sobre isso, a gente pode super fazer uma sessão de relações internacionais. Tá bom. Tá bom, então, eu mando mensagem para você. Boa, então, perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Flora, tá tranquilo? Perfeito, então. Tá tranquilo. Boa. Então vamos continuar aqui. Bom, aqui eu mostrando para vocês, eu tive a informação que esse combatente aqui, né, esse guerreiro, ele infelizmente morreu. Aparentemente, acho que ele perdeu primeiro as pernas, depois ele morreu. Ele está lutando aqui, ó, pessoal, vocês conseguem ver, com literalmente quase um estilingue, jogando pedra, enquanto Israel usa literalmente arma, né? É bem difícil, né? Qual é o poder de destruição de uma arma de fogo comparado com
um estilingue desse, né? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a crise do Afeganistão e o Talibã. Eu vou dar um panorama geral aqui para vocês rapidinho, porque ele está em voga, né? Agora a gente tem a saída dos Estados Unidos, né? Abandonando o Afeganistão e a tomada do Talibã do poder, né? Ele tomou de assalto não só a capital, mas como todo o território rapidamente, né? Então tudo começa na década de 70, né? A União Soviética, ela ocupa o Afeganistão, e aí a gente vai estar na década de 70, no meio da Guerra Fria. Vocês vão ter a contrapartida dos Estados Unidos, que vai financiar militarmente e também com dinheiro grupos de guerrilhas fundamentalistas no Islã. Ela vai apoiar, os Estados Unidos vai apoiar muitos grupos, são mais de 2, 3, e vão dar não só esse apoio, não é simplesmente só comprar arma, eles vão treinar essas pessoas, eles vão ensinar táticas de guerra, vão ensinar como se defender, vão ensinar a como conquistar o território e lutar contra os russos, né? A União Soviética. E aí tem aquela questão, né, do jihad. Todo mundo geralmente tem essa questão de falar que jihad é guerra santa. Não é guerra santa, pessoal. A jihad é só uma luta que eles utilizam contra a opressão e a ditadura. Nesse caso, a opressão e a ditadura seria da Rússia, né? Bom, pessoal, a gente vai ter aí também a questão de 2011, do início da guerra, que eu errei, tá bom, pessoal? E essa guerra durou 20 anos e só foi terminar hoje. A negociação, ela começou já no governo Obama, né? O Obama falou que ia retirar todas as tropas. O Trump continuou e, por fim, o Biden foi o responsável por falar assim, não, vamos sair todo mundo, vamos evacuar, eles não conseguiram lidar com a tomada do Talibã, do Afeganistão. E isso gerou, pessoal, vocês já viram, uma crise humanitária. O Afeganistão já tinha uma série de problemas, já está entre os países mais pobres, com mais dificuldades, questões territoriais, climáticas também, não é, pessoal? E você vai ter essa questão ainda dessa crise provocada pela disputa de poder no território, com o patrocínio de grupos por partes estrangeiras, seja anteriormente pela Rússia, seja agora pelos Estados Unidos e por outros países que tentam de toda forma ajudar talvez o Afeganistão, tanto a própria Organizações Unidas, né? Recentemente a gente teve um encontro entre os chefes do Talibã e alguns países, entre eles a China, alguns países do centro asiático ali, né, que estão mais próximos do Afeganistão. A Rússia também estava presente, e o Talibã pedia que a ONU levasse alguns recursos, né, já que a ONU tem esse caráter humanitário de ajudar, de levar recursos, suprimentos, medicamentos, e a China e a Rússia falaram, não, a gente não permite, não vai permitir isso enquanto você não mostrar que você respeita os direitos humanos, né? Só que é muito complexo, porque o Talibã não respeita os direitos humanos. Mas será que a ocupação dos Estados Unidos respeitava os direitos humanos também? Isso é muito complexo. Bom, agora a Laura, se ela quiser complementar também. Mas é isso, então, gente, eu não vou falar mais nada, porque a gente já passou do tempo da aula, né? E vocês têm que descansar também para ir para outra. Mas é isso, tipo assim, só para deixar claro que a gente está falando essa extra porque é uma coisa que aconteceu muito recentemente, é uma coisa muito importante e que pode cair na prova de vocês também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou separar, tipo, umas coisas, uns textinhos que a gente conseguiu e alguns links aí para vocês. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp tudo, sobre todos os conflitos, uns links a mais, assim, de textos, tipo, super rapidinhos e legais que vocês podem ler para complementar. E daí é isso, assim, tipo, a gente vai falar um pouco mais sobre esses conflitos na aula de resolução de exercícios na segunda-feira. E daí qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, tipo, se vocês ficaram muito interessados sobre algum assunto ou com muita dúvida em algum outro conflito, pode vir falar com a gente, tanto no WhatsApp quanto na aula. Eu estarei na aula também de resolução de exercícios.
E é isso, pessoal. Muito obrigada por escutar a gente nesse sábado de manhã. Eu espero que tenha dado para entender. Tipo, eu sinto que a gente falou muita coisa, eu falei muito rápido. Então, eu espero que a gente não tenha quebrado a cabeça de vocês. E é isso, gente. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu queria, sério, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui no sábado, agradecer a Laura, agradecer ao Henrique e todo mundo que faz parte desse cursinho, e também falar que eu esqueci de dizer que os Estados Unidos, ele tinha uma relação muito próxima com a família do Bin Laden, que vai, o responsável por incentivar, né, os ataques a lá terroristas em 2011, né, pessoal? Então é basicamente isso. Depois vocês deem uma lida no texto que a Laura preparou, gente, um texto espetacular que vai poder fazer com que vocês entendam melhor essa crise, tá bom, pessoal? Boa aula para vocês, bom sábado e até mais.